Valendo. Bom dia para você que está conectado em mais uma sessão do CAEM Brasil 2020. Lembrando que o CAEM Brasil 2020 vai até 30 de setembro e também vai ficar disponível a gravação para aqueles que não podem estar ao vivo aqui conosco. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a nossa gravação da sessão extra, né, com o professor Neri, com a palestra Transformação Digital na Educação, Educação Digital. O professor Neri, como vocês acompanharam na última sessão com ele é doutor, né, e atualmente é CEO do Instituto Stella, né, e professor sênior do programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Neri, tenha as honras. De antemão, agradeço a sua atenção com o nosso congresso, com os nossos congressistas. É uma grande honra tê-lo de novo aqui conosco. Obrigado, Fernando. Mais uma vez, gostaria de agradecer à diretoria da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento pelo gentil convite. Agradecer também a audiência e as questões da última palestra, professor Fernando, que foram muito instigantes, questões objetivas. Algumas delas, como tu colocaste, eu vou procurar respondê-las ao longo desta palestra de hoje, mas é claro que o tema hoje é um pouco mais específico e algumas delas ficaram fora. E depois, sem sombra de dúvida, no momento das questões, elas podem ser colocadas, né, que eu teria a maior satisfação em respondê-las. De fato, nós focamos na palestra anterior a questão da transformação digital imbricado com a gestão do conhecimento, né? E já de antemão eu posso responder aonde está a convergência entre a gestão do conhecimento e a transformação digital. O primeiro aspecto fundamental é que, de fato, para que eu implemente uma transformação digital de forma efetiva e vencedora, eu tenho que me basear em gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento tem as ferramentas hoje já desenvolvidas para facilitar a transição de uma organização da forma tradicional, linear, para um formato digital. E a segunda questão é justamente porque, de fato, a gestão do conhecimento, ao longo da sua curta história, a partir do final da década de 90 até esta já terceira década do século XXI, muita coisa foi desenvolvida em gestão do conhecimento, mas hoje a gestão do conhecimento sabe como fazer a integração de pessoas, processos e tecnologia. E é justamente isso que objetiva também a transformação digital. A partir da internet das coisas e, em breve, da internet de tudo, nós teremos a possibilidade, né, de conectar pessoas com pessoas, como hoje nós já temos, utilizando as mídias digitais, conectar pessoas com coisas, com máquinas, equipamentos, dispositivos de toda a natureza, né? Veículos, automotores, digamos, aparelhos eletrodomésticos, tudo. E, evidentemente, equipamentos dentro das empresas. Então, vai ser possível. E também a conexão de coisas com coisas, de máquinas com máquinas. Essa internet de tudo, a gestão do conhecimento já sabe como fazer. E é o que objetiva a transformação digital. Então, esta conexão entre a transformação digital com a gestão do conhecimento, ela é evidente, né? Ela é necessária. Agora, eu vou trazer hoje um terceiro ponto, professor Fernando, que, no meu entendimento, é o básico, é o inicial, é o preliminar, que é a questão da educação. De fato, sem educação, nós não temos solução para coisa alguma. E o profissional do século XXI, ele tem que ser um profissional com competências digitais diferentes daquelas que nós exigimos do indivíduo profissional no século XX. Há uma mudança, eu diria, disruptiva em termos de competência, e essas competências digitais elas ainda são pouco conhecidas. Aliás, a própria literatura, a academia também faz
uma ligeira confusão entre letramento digital, competências digitais, aprendizagem digital, ensino digital, educação digital. Então, tem uma verdadeira salada de fruta aí que a gente precisa saber diferenciá-las, porque é a única forma de nós, de fato, fazermos essa transição com sucesso. Então, hoje, eu vou procurar enfatizar a questão da educação digital e como ela pode auxiliar as empresas a fazerem a transição para uma era digital, né? Operar uma transformação digital de sucesso, utilizando como ferramenta fundamental a gestão do conhecimento. Então, eu vou procurar abordar, agrupar em quatro itens a minha palestra. Eu primeiro fazer rapidamente uma contextualização da transformação digital, para quem não participou da primeira, mas isso vou falar rapidamente. Depois, transformação digital exclusivamente na educação, aí eu vou perder um pouquinho mais de tempo, até para mostrar como é que isso está ocorrendo em vários países do mundo, né? E já de antemão eu digo que o país mais avançado nesse aspecto é a Finlândia, que não por outra razão é o primeiro país, né, líder no ranking do PISA em termos educacionais, é a Finlândia, está fazendo uma verdadeira revolução no setor educacional e, evidentemente, é uma referência que nós devemos utilizar. Mas toda a União Europeia já tem, digamos, uma política pública para todos os países da União Europeia para a implementação, nessa próxima terceira década do século XXI, a educação digital em todos os países que pertencem à União Europeia. Os países asiáticos estão fazendo da mesma forma, né? Mas, infelizmente, como nós nos referimos, nós fizemos muita referência aos Estados Unidos, por incrível que pareça, os Estados Unidos é um dos países mais atrasados em educação digital. E, portanto, o Brasil acabou também nessa ligação muito forte com os Estados Unidos, ficando atrasado. Nós não temos ainda no Brasil uma política pública de educação digital. É imperativo que a Lei de Diretrizes de Base da Educação incorpore, né, tenha um projeto de lei que incorpore a educação digital como uma obrigação de todos os níveis educacionais do Brasil, desde o nível pré-escolar, do nível fundamental, ensino médio até ensino superior. Infelizmente, nós não temos. É claro que hoje isso ainda é um assunto, eu diria, pouco conhecido e, portanto, pouco reconhecido na realidade brasileira. Vou falar um pouquinho também sobre a aprendizagem baseada em competências. Isso muda de forma radical, porque todas as instituições de ensino do Brasil, sejam elas de ensino fundamental, médio ou superior, e eu falo particularmente das universidades, elas estão baseadas em conteúdos. Todas as matrizes curriculares dos cursos de graduação estão formatados e estruturados por conteúdo. Isso tem que mudar nesta terceira década do século XXI. As novas diretrizes curriculares seguramente vão ter que trabalhar nessa perspectiva. As DCN, as diretrizes curriculares nacionais, vão mudar para a competência, porque é a única forma de nós formarmos um profissional de acordo com as necessidades da sociedade digital. E, finalmente, vou fazer também referência às profissões de futuro, quais são as competências e, sobretudo, as profissões, eu diria, dessa terceira década. Até não dá mais para a gente fazer uma projeção de muito futuro. O futuro, hoje, já é de curto a médio prazo. O longo prazo já fica difícil da gente especular, digamos assim. Então, falando especificamente da contextualização da transformação digital, esse slide eu apresentei na primeira palestra já. A transformação digital já vinha, antes da pandemia do Covid-19, num formato de furacão, como eu mostro nessa figura, que tinha atingido já vários setores, né, da atividade humana, mas outros foram fortemente atingidos durante a pandemia e, seguramente, pós-pandemia, aquilo que era uma tendência num formato de furacão vai se transformar numa verdadeira onda de tsunami. E aquele setor, aquela organização, aquela empresa, aquele país que não entender isso, literalmente vai ter um grande impacto negativo. Então, é importante
não é, que o Brasil, né, se tem a pretensão realmente de ser um player global, de ter um país relevante em nível internacional, tem que entender que a transformação digital não é uma moda, é uma tendência que vai se transformar numa onda significativa para toda a sociedade brasileira. O primeiro setor a ser atingido, seguramente, foi o setor de mídia e entretenimento, né? E nós vimos isso. Hoje, todo mundo não vai mais a uma loja para, eventualmente, fazer uma aquisição. Hoje, a gente está comprando tudo, praticamente tudo, de forma virtual. Na área de mídia e entretenimento, vocês podem observar que o Netflix passou a ser um paradigma. Agora veio a Amazon, a Apple, todas essas grandes empresas digitais que estão já disponibilizando filmes de um formato totalmente digital. Então, o setor de mídia e entretenimento seguramente foi o primeiro a ser atingido, mas logo em seguida a área de serviços e produtos tecnológicos, por razões evidentes, também foi fortemente atingido. A venda de varejo, né, como eu já falava, as vendas online estão ultrapassando, em alguns países já, as vendas presenciais, e é importante a gente salientar que não importa, eu posso ter uma pequena loja presencial, não tem problema nenhum, só que eu tenho que abrir uma loja virtual no marketplace que hoje já está disponível. Quer dizer, não importa o negócio no qual esteja eu inserido, eu tenho que entender que eu tenho que migrar para o modelo digital. Então, se eu tenho uma pequena loja presencial, não tem problema, eu pego a minha lojinha e coloco ela no marketplace virtual, que eu vou fazer uma migração rapidamente para essa nova realidade. O sistema financeiro também foi serviço financeiro fortemente atingidos com as fintech, né, que foi realmente assim significativa, mudança e rápida, né? Os grandes bancos estão tendo dificuldade, eles são meio paquidérmicos, os novos bancos virtuais estão entrando com força. Já adianto para vocês que, em outubro, o Banco Central já vai disponibilizar, já vai permitir o pagamento no Brasil por intermédio de celular. Isso quer dizer o seguinte: nós vamos ter uma moeda virtual. Ao invés de utilizar dinheiro ou cartão de crédito, eu já vou fazer o meu pagamento com celular. Já em outubro, o Banco Central está já anunciando que isso vai ser viabilizado. Então, é um impacto forte no sistema financeiro, como já tem hoje na China, né? Na China, hoje, ninguém mais utiliza o papel moeda, todo mundo paga utilizando o celular. O setor de telecomunicações, né? Hoje, a maioria das comunicações não são feitas mais por telefone fixo, são por telefones celulares e utilizando aplicativos tipo WhatsApp, né? Evidentemente, o usuário não paga nada, alguém está pagando, mas o usuário não paga, porque no modelo de negócio baseado em plataformas digitais, eu separo o cliente do usuário. O usuário não paga, quem paga é o cliente, mas quanto mais usuário eu tiver na minha plataforma, mais valor a minha plataforma tem e, consequentemente, mais clientes eu vou ter para pagar essa plataforma. E é importante salientar que das 10 maiores empresas que existem no mundo, 7 hoje já estão no formato de plataforma. Eu fazia comentário com o professor Fernando, o Zoom, que é esse aplicativo que nós estamos utilizando agora nesta palestra, o Zoom, há 2 semanas atrás, ultrapassou em valor de mercado a IBM. Vocês imaginem a gigante IBM ter sido ultrapassada por um simples aplicativo que é para comunicação virtual, que é o Zoom. Então, isso mostra a mudança que está ocorrendo em todos os setores, né? E particularmente nesses setores, digamos assim, mais intensivos em tecnologia. Mas eu vou fazer referência justamente nessa evolução ao setor educacional. O setor de produtos embalados, né, produtos bens embalados, também nesse período da pandemia foi fortemente atingido, mas o setor que, de fato, digamos, vai ter um forte impacto nos próximos anos é a educação. Por isso que eu já coloquei ele ali como foco,
mas salientando que os serviços profissionais também o serão, o serviço de turismo e hospitalidade, o setor de manufatura com a indústria 4.0, o setor de logística e transporte, o setor imobiliário, o setor farmacêutico e de cuidados de saúde e, finalmente, também de energia e utilidades. Correios vai ter um forte impacto nos próximos anos com a transformação digital. E se a empresa não entender isso, ela tira o seu foco em termos de perspectiva de negócio. Se ela não entender que a transformação digital vai atingir a sua atividade empresarial, ela vai perder, evidentemente, espaço para a concorrência. Agora, focando na educação, o que é que nós temos, digamos, de fato, de novo, na transformação digital na educação? Essa figura também eu tinha mostrado anteriormente, mas agora, focando na educação, nós temos ali uma verdadeira, eu diria, barreira, né, a ser ultrapassada, e essa barreira não é sem, digamos assim, eu diria, ela não é metafórica, ela é real. A maioria das instituições e a maioria dos professores de todos os níveis, do nível fundamental, do nível até da pré-escola, né? Mas, sobretudo, do nível fundamental, médio e, mais ainda, do nível superior, são extremamente refratários à transformação digital. Nós temos, na verdade, convivendo hoje 3 tribos. A tribo dos nativos digitais, que nasceram pós segunda metade da década de 90 do século passado, que já são nativos digitais, que já incorporaram as tecnologias digitais com grande facilidade. Nós temos pessoas como eu, que são convertidos digitais, que ainda temos algumas dificuldades para entender o que é que está ocorrendo, mas nós temos um número significativo de colegas, professores, que são refratários digitais. Eles acham e entendem que o melhor meio de ministrar uma aula é utilizando quadro negro e giz. É importante que esse colega entenda que esta realidade é do passado. O futuro, isso não vai ser mais utilizado. O modelo de sala de aula, tipo INSS, um estudante atrás do outro, o professor como centro do processo de ensino-aprendizagem, isso vai mudar radicalmente nos próximos anos. Então, nesse sentido, essa transição, essa barreira tem que ser ultrapassada para que nós tenhamos uma educação efetivamente digital. E o que é essa educação digital? Aqui eu procurei, digamos assim, de uma forma ainda preliminar, mas só para mostrar as dimensões de mudança, o que era uma educação analógica, o que é uma educação digital. A educação, olhando aí sobre várias dimensões, visão educacional, visão pedagógica, visão acadêmica, gestão curricular e também alguma coisa em termos de ambiente e de acreditação. Se nós olharmos pela visão educacional, vocês vão observar o seguinte, olha, que a educação analógica que nós temos ainda presente, né, como eu salientei, ela oferta cursos para a sociedade. Quer dizer, qualquer tipo de instituição educacional, eu vou falar mais do ensino superior, mas isso vale para o ensino médio e para o ensino fundamental e para o ensino pré-escolar, oferece curso. Uma instituição de ensino superior oferece cursos em várias áreas. Na educação digital, a sociedade demanda competência, não demanda cursos. A sociedade digital exige que as instituições de ensino permitam que os seus estudantes adquiram competência para enfrentar essa nova realidade, esse novo contexto. Nesse sentido, na educação tradicional, está focada no ensino, ensinar futuros profissionais. A educação digital prioriza a aprendizagem. Na verdade, o foco é no estudante, não é mais no professor. A visão pedagógica da educação analógica é focada no professor. O professor é o mestre. Agora, na tendência digital que nós temos, o foco vai ser no estudante. O professor é apenas um intermediador. Aliás, é importante salientar que toda vez que a gente fala de aprendizagem, aprendizagem é sempre um processo intermediado. Até agora, ele foi intermediado pedagogicamente, mas cada vez mais ele vai ser intermediado tecnologicamente. Então, a visão pedagógica também na educação analógica é intermediação, é única e exclusivamente pedagógica,
Na educação digital, a intermediação vai ser pedagógica, mas também tecnológica, com apoio de tecnologias digitais, que hoje já estão disponíveis, evidentemente. Na educação analógica, a visão é disciplinar, por disciplinas, por cursos, por áreas, né? Eu vou me formar, como é o meu caso, em engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, em medicina, em direito, em administração, em letras, enfim, nos diversos cursos. E eu entro, digamos assim, num verdadeiro corredor polonês, onde eu tenho que, numa estrutura curricular normalmente fechada, eu tenho que ir adquirindo conteúdos para me formar lá no final. Agora não vai ser mais assim. Na verdade, o estudante ele vai ter que entender que ele vai ter que adquirir uma competência que, evidentemente, é de acordo com o seu perfil cognitivo, e, a partir dali, ele vai buscar, aí sim, uma formação mais diversificada, não mais disciplinar, nem mesmo multidisciplinar, mas uma formação interdisciplinar e cada vez mais transdisciplinar. E, nesse caso, a gestão curricular no ensino tradicional, na educação tradicional, com planejamento formal e centralizado, a educação digital é focada numa inovação contínua e numa gestão de mudança. O ensino na educação analógica é massificado e a tendência da educação digital é de um ensino personalizado. Eu posso agora, com as tecnologias digitais, permitir uma formação, permitir uma aprendizagem personalizada, com apoio, evidentemente, de tecnologias adaptativas de aprendizagem. O próprio ambiente de aprendizagem, que hoje é sala de aula, ele vai se modificar. Ele vai ser um ambiente de aprendizagem totalmente diferenciado. Não vai existir mais carteiras de sala de aula, uma atrás da outra. Isso também vai ficar no passado, como vai ficar o quadro negro e o giz. Aprendizagem, em termos curricular, na analógica, aprendizagem é baseada em conteúdo, a outra, como eu já salientei, é baseada em competência, e, finalmente, a acreditação na educação analógica é título certificado, é um diploma, na educação digital é competências acreditadas, eu vou ter que ter uma acreditação. E aí, já fazendo uma dicotomia clara entre a educação tradicional e a educação digital, na educação tradicional eu tenho um tempo fixo, semestre, bimestre, semestre ou ano escolar, e a competência adquirida ela é variável, porque se eu tiro 6 eu passo, se eu tiro 9 eu passo, se eu tiro 10 eu passo, então a competência é variável. Agora, na educação digital, a competência vai ser fixa e ela deve ser acreditada. O tempo vai ser variável de acordo com o perfil cognitivo de cada estudante. Um outro ponto importante, aqui só para mostrar para vocês, digamos assim, falando em termos de cadeia de valor e processo do ecossistema, porque a tendência é que nós tenhamos tudo num formato, nessa era digital, tudo num formato de ecossistema, e aí nós vamos ver o seguinte, que, de fato, tem três pontos importantes aqui. Primeiro, nós estamos indo numa direção de uma inovação contínua. Para que eu tenha inovação, e é importante salientar, uma das questões que foram levantadas na primeira palestra que eu fiz aqui no KM Brasil 2020, foi que justamente o que é que tem a ver inovação com gestão do conhecimento, o que é que tem inovação com, especificamente, com relação à questão da educação. De fato, só existe possibilidade de eu inovar se eu criar conhecimento novo. Não existe possibilidade de eu inovar utilizando os mesmos conhecimentos. Qualquer organização que mapeou os seus conhecimentos organizacionais, se ela quiser inovar, ela tem que criar um conhecimento novo. Com os mesmos conhecimentos que a organização tem, ela pode só fazer mais, mas ela nunca vai fazer melhor. Para ela fazer melhor, ela tem que criar um conhecimento novo. Para criar um conhecimento novo, eu tenho que ter pesquisa e desenvolvimento, eu tenho que investir em ciência e tecnologia, eu tenho que aprender coisas novas. Por isso, a questão educacional. E aí entra justamente isso que eu estou colocando, aí vocês observem, né? A aprendizagem digital, que faz referência justamente
a questão dos ambientes virtuais de aprendizagem, né, que já as instituições que têm educação à distância utilizam, os chamados AVAs, o aprendizagem adaptativo, a aprendizagem de máquina, que hoje se fala muito, inteligência artificial, utilizando aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, os chatbots, né, os designs instrucionais, a experiência do usuário, o gamification, as tecnologias XRs, a verificação e avaliação de aprendizagem, tudo isso envolve esta nova realidade que é a transformação digital, especificamente na área educacional. E, nesse sentido, vocês vão observar que, como eu fiz referência à questão do perfil cognitivo, vocês observam o seguinte: o perfil cognitivo mostra o seguinte, e hoje nós temos essa possibilidade, com o avanço das ciências, das chamadas neurociências, é possível definir o perfil cognitivo de cada indivíduo. A psicologia cognitiva já trabalhava nessa perspectiva, mas as neurociências avançaram de forma significativa nessas duas primeiras décadas do século XXI, e hoje eu posso já definir o perfil cognitivo de cada indivíduo, saber o estilo de aprendizagem de cada um, se ele é um indivíduo que aprende mais facilmente visualmente, se ele aprende mais facilmente de forma auditiva, de forma sinestésica, não é? E eu posso definir também o estilo de raciocínio e comportamento do indivíduo, como ele pensa e como ele sente para agir e resolver problemas, né? Utilizando, evidentemente, a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade cerebral, para ver se o indivíduo é mais organizado, é mais lógico, se ele é mais interativo, mais habilidoso. E também numa coisa muito importante que as neurociências desenvolveram, que é justamente as chamadas inteligências socioemocionais, as inteligências múltiplas, né? Tem toda essa teoria que foi desenvolvida mais recentemente por Daniel Goleman, das inteligências múltiplas. Eu posso identificar quais são as minhas áreas de interesse e habilidades, se é linguístico-verbal, se é visual-espacial, se é sinestésico-corporal, se é interpessoal, se é lógico-matemática, se é sonoro-musical, se é intrapessoal, se é interpessoal, ser naturalista, quer dizer, eu posso formalizar isso. Se eu posso, de fato, conhecer o estilo cognitivo de cada indivíduo, e aí eu entro numa coisa extremamente importante, que é uma nova teoria de aprendizagem desenvolvida a partir já do século XXI, em 2004, para ser mais preciso. Em 2006, um canadense chamado George Siemens publicou um livro a respeito, Knowing Knowledge, onde ele propõe uma pedagogia para a era digital. Essa pedagogia, ela trouxe uma coisa extremamente importante, que até então a gente não conhecia e não reconhecia, não dava o devido valor, é que todas as teorias de aprendizagem da era industrial do século XX eram baseadas em 3 domínios de aprendizagem que foram desenvolvidas por um pedagogo suíço chamado Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi criou os 3 domínios de aprendizagem, que fica fácil da gente guardar. É os 3 Hs, Read, Heart e Hand. Cabeça, coração e mão, que são os 3 domínios, o cognitivo, o afetivo e o sensório-motor. No cognitivo, eu tenho o saber. No afetivo, o saber ser. No sensório-motor, o saber fazer. E o que é que o George Siemens trouxe de novidade? Ele disse o seguinte: olha, com o desenvolvimento da inteligência artificial, o ser humano, em breve, vai ser ultrapassado pelas máquinas dotadas de inteligência artificial com a aprendizagem profunda, o chamado Deep Learning, porque as máquinas também vão processar informação e transformar em conhecimento. Isso é próprio da gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento tem uma cadeia de valor que começa com o dado, passa pela informação, vai por conhecimento e chegar até a sabedoria. O que é que a gestão do conhecimento diz? De forma bem clara, baseada, evidentemente, na psicologia cognitiva, que sensação, que a nossa capacidade sensorial nos permite captar todos os dados no ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, dados é tudo aquilo que o ser humano pode captar pelos seus órgãos dos sentidos. Tá? Na medida que eu, dentro de um número significativo de dados, porque a nossa capacidade sensorial é de 10 na 9 bits por segundo, o que dá 1 bilhão de bits por segundo. Vocês imaginem,
O ser humano tem uma capacidade sensorial de sentir 1 bilhão de bits por segundo. O bit é a unidade de quantificação da informação. Uma fonte de informação cuja probabilidade do aparecimento do sinal seja 1/2 ou 50%, vocês imaginem um semáforo que pode dar verde ou vermelho, na verdade, sem amarelo, esse semáforo emite 1 bit por segundo. Essa é a chamada lei de, digamos assim, a lei de informação, né, que foi desenvolvida por Shannon lá atrás, né? Já na década de 50, o Shannon já dizia isso, né, que uma fonte de informação cuja probabilidade do aparecimento do sinal é 1/2 emite 1 bit por segundo. O bit se transformou, digamos assim, uma unidade importante na área de informática, né, na teoria da informação, essa é a teoria de informação do Shannon, só que nós temos um problema, o ser humano tem uma grande capacidade sensorial, mas tem uma pequena capacidade perceptiva e cognitiva. Nós sentimos muito, mas percebemos pouco. A máxima capacidade perceptiva humana é de 100 bits por segundo. De 1 bilhão, nós reduzimos, temos uma verdadeira filtragem para 100 bits por segundo. E, consequentemente, esta redução significativa faz com que nós sentimos muito, mas percebemos pouco. E quando nós fizemos isso, quando eu percebo, eu transformo dado em informação. Então, informação nada mais é do que dado que foi percebido, que foi correlacionado, que foi discriminado. Objetivamente é isso, né? É um dado que eu agreguei valor, eu, indivíduo, agreguei valor e transformei esse dado em informação. Então, só a título de exemplo, eu posso dizer para vocês o seguinte, olha, que a taxa de natalidade da população brasileira está reduzindo. E posso dizer também que está havendo um aumento de expectativa de vida na população brasileira. Isso, isoladamente, são dados. Agora, se eu perceber e correlacionar esses dois dados, eu vou identificar uma coisa extremamente relevante, uma informação estratégica do ponto de vista previdenciário, que a população brasileira está envelhecendo. Na medida que há uma redução da taxa de natalidade, na medida que está havendo um aumento de expectativa de vida da população brasileira, em consequência, a população está envelhecendo. Então, aquilo que era dado passou a ser informação. E se eu processo cognitivamente essa informação, eu transformo a informação em conhecimento. Pois bem, o Siemens ele identificou que, no futuro, as máquinas que transformavam já dados em informação com capacidade e velocidade muito maior que o ser humano, em breve também vão processar informação e vão transformar em conhecimento, coisas que até agora somente o ser humano no reino animal tinha essa capacidade. E por isso que nós aprendemos, porque a aprendizagem é um processo cognitivo por intermédio do qual o ser humano transforma informação em conhecimento. Só que, no futuro, as máquinas também vão ter aprendizagem de máquina e vão transformar informação em conhecimento, em capacidade e velocidade maior que o ser humano. E aí o Siemens diz o seguinte, olha, mas tem uma coisa que as máquinas não têm. O ser humano é um animal espiritual. O ser humano tem uma capacidade que nunca, absolutamente, as máquinas terão, que é intuição. Intuição é o quarto domínio de aprendizagem. Então, nós temos no cognitivo o saber, no sensório motor o saber fazer, no afetivo o saber ser e no intuitivo o saber pensar. O ser humano é o único animal que pensa. As máquinas nunca vão pensar. E quando a gente pensa, a gente tem uma ideia. O pensamento é que nos permite criar ideia. E se eu gero ideia, eu posso inovar. Eu posso não só criar um conhecimento novo, mas posso inovar. E por isso que eu já estou associando, vocês observem ali, a intuição com a inovação contínua. Pois bem, é isso que eu quero agora focar em termos de aprendizagem ou de ensino ou de educação digital. Vocês observem nesse novo slide que todas as teorias de aprendizagem da era industrial, inclusive o construtivismo, elas tinham um foco para formar pessoas para a era industrial, desde o behaviorismo, o comportamentalismo, né, anterior, que teve grande força
anterior à Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo a partir da década de 60, surge o cognitivismo, que já definia que a aprendizagem é um processo cognitivo de aquisição, processamento e armazenagem de informação. Depois, logo na sequência, veio o construtivismo, né, dentro de uma visão mais sistêmica, né, dentro de uma visão mais socio-interacionista, que permitiu, então, dizer que a aprendizagem é um processo de construção cognitiva baseada na realidade subjetiva, né, de indivíduos interagindo, que permite a criação ou a construção de conhecimento. O construtivismo salientava que assim como o cognitivismo, que o conhecimento é uma construção cognitiva individual, mas que ele é significativamente ampliado no relacionamento social. Mas são todas as três teorias de aprendizagem focada na era industrial, formando profissionais para a sociedade. Pois bem, agora nós temos, na era digital, uma nova pedagogia, que é o conexionismo ou conectivismo. Também alguns autores chamam de conectivismo. O nome eu gosto mais de conexionismo porque se trata de conexão, né? Eu estou conectado. Conectado, a conexão me permite, então, essa palavra conexionismo, que eu vou reconhecer e conectar. A aprendizagem, então, é um processo cognitivo de conexão de nós especializados ou fontes de informação. Então, todas as organizações, como a gestão do conhecimento já salienta, nada mais são do que nós de conhecimento, né, das diversas áreas que estão interconectadas. Então, o conhecimento organizacional, de fato, ele está no fluxo de conhecimento dentro das organizações. E eu preciso mapear esses fluxos para poder identificar. E, nesse sentido, aí é importante salientar que também vocês vão encontrar na literatura, aí tem várias, até tentando fazer um paralelo com a educação 4.0, com a indústria 4.0, falando de educação 4.0. Educação 4.0 é efetivamente a educação digital. Só para mostrar essa escada, a educação 1.0 foi baseada em leitura e memorização. A base, digamos, pedagógica era o behaviorismo, né? A educação 2.0 é a educação baseada em materiais de didática. A base era o cognitivismo, né? Piaget, sobretudo, né? A partir da primeira Revolução Industrial até metade do século XX, basicamente, né? O aluno divide experiência com colegas, mas o ensino continua sendo ainda predominantemente em sala de aula, apesar de algumas iniciativas de ensino remoto. A educação 3.0 é a educação produtora de conhecimento, né? Baseada no construtivismo. E, finalmente, agora, digamos, nessa terceira década do século XXI, a educação 4.0, a educação digital, é a educação produtora de inovação contínua. O estudante vai aprender por meio de projetos hands-on colaborativo, nos quais os professores e os colegas vão atuar juntos. As novas estratégias pedagógicas, elas são baseadas em competências, não mais em conteúdos, e, sobretudo, em metodologias de aprendizagem ativas, métodos, técnicas e tecnologias digitais que vão facilitar o processo de aprendizagem por parte do estudante. É a chamada Lean Education. O Lean, ele vai perpassar todos os setores da atividade humana. No setor de serviços, já tem o Lean Service, já tinha o Lean Manufacturing, e agora o Lean Education, quer dizer, o Lean vai ser imperativo. O que é o Lean? Primeiro, vamos rapidamente, né, dizer o que é o Lean. O Lean é uma coisa muito simples, né? Na área de produção industrial, antes eu produzia para depois vender. O Lean eu vendo para depois produzir. Quem puxa, no caso da indústria, quem puxa a produção é o mercado. Eu não empurro mais a produção para o mercado. É o mercado que puxa, é o cliente que puxa a produção. Por isso, Lean, enxuto, just in time. Agora, na educação, diferentemente do que nós temos formatado em todas as instituições educacionais de hoje, onde as instituições empurram um profissional para a sociedade, diferentemente, agora é a sociedade que vai puxar o profissional. A sociedade é que vai dizer qual é o perfil de competência que ela necessita e que as instituições devem formar. Não é empurrado para a sociedade,
é puxado pela sociedade. E, da mesma forma, se eu chegando no nível institucional, não é mais o professor ensinando os seus alunos, como a gente chamava, são os estudantes que vão puxar o processo de aprendizagem. Então, é menos ensino e mais aprendizagem. Antigamente, né, nesse formato que nós tínhamos analógico, era mais ensino, a educação era mais ensino do que aprendizagem. Agora vai ser mais aprendizagem e menos ensino. Então, esta é a base, digamos assim, da chamada, digamos, teoria conexionista ou conectivista. Né? Essa educação 4.0 tem 5 pontos importantes. Primeiro, é uma cultura maker, aprender fazendo, isso é extremamente importante. Né? A aprendizagem na prática fazendo, ela é mais fácil e seguramente muito mais, digamos assim, interativa, ela é muito mais fácil de ser realizada. Eu aprendo mais facilmente na prática do que na teoria. Isso a gestão do conhecimento já tinha identificado e, evidentemente, do ponto de vista pedagógico, também eu tenho que incorporar. Uma das coisas fundamentais da educação 4.0 é o pensamento computacional. Aliás, além de saber pensar, eu tenho que ter algumas áreas onde são imperativas. Então, o pensamento computacional vai valer para todas as áreas, não só nas áreas tecnológicas, mas de todas as áreas, nas áreas humanas, nas áreas de ciências sociais aplicadas, das ciências médicas, das ciências da saúde, vai ser fundamental o pensamento computacional. Né? Da mesma forma, a aprendizagem vai ser, sobretudo, por projetos, por problemas, por desafios, por pares, quer dizer, eu vou ter uma aprendizagem, na verdade, sempre sob medida, né, customizada ou personalizada para cada estudante, baseada em resolução de problemas, sempre focada em resolução de problemas, porque isso também é extremamente importante para todos os estudantes, e com foco na criatividade e inovação. Porque, de fato, como eu salientei anteriormente, nós estamos entrando nessa era digital, na era da inovação contínua. Então, a ideia é promover a integração de uma epistemologia conexionista ou conectivista, né, baseada em métodos de aprendizagem ativa em sala de aula, com tecnologias como internet das coisas, o IoT, que rapidamente vai se transformar na internet de tudo, de IoT vai virar IoE, né? Inteligência artificial com aprendizagem de máquina e aprendizagem profunda, blockchain, que vai permitir, digamos assim, a interação, as trocas, sobretudo o compartilhamento, e entre outras tecnologias disruptivas, só para também ficar naquelas mais relevantes. Aqui só mostrando, digamos assim, isso é extremamente importante também para dar uma visualizada melhor, que a aprendizagem, como vai ser baseada em competência, então a pergunta, já respondendo uma pergunta que foi também formalizada na palestra anterior, como é que eu faço isso? Não é? Como é que eu vou saber as competências que as pessoas, evidentemente, vão ter que adquirir para enfrentar essa nova sociedade digital? Pois bem, primeiro, eu tenho que definir qual é o perfil cognitivo do egresso. Esse perfil cognitivo vai ser definido pela sociedade. Então, eu tenho que identificar junto, digamos, depois eu vou detalhar um pouquinho melhor, mais à frente, mas já de antemão, posso dizer o seguinte, eu tenho que definir esse perfil cognitivo a partir de uma visão da sociedade que vai demandar esse novo perfil profissional, e aí eu vou, a partir do perfil cognitivo, definir a matriz por competência, utilizando os 4 domínios de aprendizagem. O domínio cognitivo, o domínio sensório-motor, o domínio afetivo e o domínio intuitivo, que é novo, esse não tinha. Eu estou procurando, digamos assim, de uma forma bem simplificada, colocar as 4 competências, baseada cada competência num domínio, mas não necessariamente isso pode acontecer. Evidente, eu posso ter mais de 4 competências. Normalmente, um curso de graduação vai ter de 6 a 8 competências essenciais. As competências essenciais, elas são baseadas numa, digamos assim, numa dinâmica muito importante. Para ser uma competência essencial, ela tem que ter uma alta singularidade
e uma alta transversalidade, por isso transdisciplinar. Olha só, transdisciplinar, a competência, para ela ser essencial, ela tem que ter uma singularidade e uma transversalidade. Ela tem que ser uma competência que, simultaneamente, olha só, ela tem que atender uma especialização, então, uma área específica, mas uma área transversal. Se ela não atender simultaneamente as duas, ela não é uma competência essencial. E a competência, cada competência pode ser desdobrada em elementos de competência. Eu pego uma competência essencial e desdobro em elementos de competência. Então, ali temos 4 competências e os elementos de competência respectivos. A partir dos elementos de competência respectivos, eu vou ter temas de estudos a serem abordados no curso. Esses temas baseados nas competências que eu formalizei, que eu estruturei. A partir dos temas, eu vou desenvolver quais são as atividades pedagógicas a serem realizadas pelos estudantes. E, finalmente, eu vou personalizar de acordo com o perfil cognitivo do ingressante. Olha só, se vocês observarem, a minha figura está invertida. Por que está invertida? Porque a educação tem que ser lean, né? O perfil cognitivo é que puxa as atividades, que puxa os temas, que puxa os elementos de competência, que puxa as competências, que vai definir a matriz e que vai permitir o perfil cognitivo do egresso para atender as demandas da sociedade digital. Então, só rapidamente a respeito, para vocês terem uma ideia bem rápida, depois eu detalhe um pouquinho mais, como a aprendizagem pode ser baseada em competência, conforme uma questão que tinha sido formalizada na palestra anterior. Dito isso, como é que eu faço essa modelagem da matriz? Aí é gestão do conhecimento, engenharia e gestão do conhecimento na veia. Para eu poder fazer uma modelagem da matriz de um curso por competência, eu preciso da gestão do conhecimento. Sem gestão do conhecimento, nada feito, eu vou fazer bobagem e não vou estruturar o meu curso por competência como ele deve ser feito. Para isso, eu primeiro tenho que entender quais são os desafios e as oportunidades que a economia digital, que a sociedade digital vai permitir ao novo profissional egresso de uma determinada instituição. Eu tenho que entender o contexto geral, eu tenho que entender qual é a missão e a identidade institucional, quais são os seus objetivos estratégicos, quais são os princípios da graduação, o que é uma aprendizagem ativa, fazer benchmark nacional e internacional para ter soluções potenciais para enfrentar os desafios e, evidentemente, aproveitar as oportunidades que essa nova sociedade está colocando. A partir daí, eu vou definir o perfil de egresso, como eu falei anteriormente, né? Eu estou colocando, já a longo prazo, no momento atual é um longo prazo, para 2030. Qual é o profissional, o perfil profissional de 2030? Por isso que, rapidamente, depois eu vou dizer, digamos assim, quais são os principais profissionais do século, dessa terceira década do século XXI. Aqui eu estou especificando para a área tecnológica, né? Os requisitos da ABET. A ABET é uma instituição americana chamada American Board of Engineering and Technology. Então, a ABET acredita nos Estados Unidos os cursos da área tecnológica, então por isso que eu fiz referência à ABET. Mas na Europa tem a Eurace também, que tem os requisitos da Eurace. No Brasil, infelizmente, nós não temos esses requisitos devidamente formalizados. Deveremos fazer nos próximos anos, sem sombra de dúvida, né? Talvez por intermédio do CONFIA, não sei, ou o próprio MEC, né, juntamente com o INEP, deverá formalizar esses requisitos, né, juntamente com, digamos, o Conselho Federal de Educação. E aí eu tenho um questionário de egressos segundo os requisitos do CDIO. O que é o CDIO? O CDIO, especificamente na área tecnológica, foi definido pela KTH, uma universidade da Suécia. A KTH definiu que o profissional, especificamente da área de engenharia, ele tem que ter competências em termos de concepção, de design, de implementação e de operação. Daí o nome CDIO, Conception, Design, Implementation e Operate. Mas para todas as áreas de conhecimento, nós vamos ter que ter, digamos assim, esses requisitos profissionais que possam
formalizar um questionário para eu encaminhar junto à sociedade para definir esse perfil do egresso. Definido o perfil do egresso, eu vou para o mapeamento de competência. Aí, como eu disse anteriormente, a gestão do conhecimento na veia, para definir o mapeamento de competência. A gestão de conhecimento já sabe como eu faço mapeamento de conhecimento, tanto individual como organizacional, e as competências é a mesma coisa, né? Partindo também do princípio que competências são conhecimentos, habilidades e atitudes que eu devo, digamos assim, mapear em termos baseados nas diretrizes institucionais, nas reuniões com os supervisores para mapear as competências do eixo básico de um determinado curso, com os coordenadores de cursos, mapear as competências, evidentemente, utilizando os chamados NDEs, que são os núcleos daqueles professores mais integrados naquele curso respectivo, e aí eu vou definir as matrizes, né? Com questionário de tema de estudo, justamente para validar pelo NDE, o questionário de dificuldades e sugestões para os egressos do módulo básico e os requisitos legais, né? As diretrizes curriculares nacionais e as diretrizes institucionais. E aí eu formalizo a chamada matriz por competência. Vejo vocês que tem um roadmap, né? Isso já está devidamente estruturado, a estruturação por competência ela é totalmente diferente de uma matriz por conteúdo, mas ela, de fato, tem uma certa exigência para eu, de fato, chegar até lá. E aí eu passo por uma outra questão extremamente importante, e isso vai ser mais a curto prazo, redesenhar os ambientes da aprendizagem. Vocês observem 4 coisas importantes. No centro, repensar os estudantes. Os estudantes do século XXI são diferentes dos estudantes do século XX, né? Esses estudantes do século XXI, eles não querem mais a sala de aula tradicional, eles são digitais nativos e, seguramente, aquela sala de aula de ficar uma manhã toda sentado na sala de aula, este estudante não suporta mais. Então, é importante que a instituição tenha, e não é por outra razão que nós estamos tendo uma evasão significativa de estudantes em todas as instituições e, particularmente, nas instituições públicas de ensino superior. Por uma razão muito simples, porque o ensino tradicional é muito chato, o ensino tradicional ele é muito teórico, pouco aplicado, pouco baseado em experiências práticas, pouco personalizado, ele é massificado. Então, há uma reação dessa nova juventude universitária e isso nós temos que entender. Tem que ser baseado em competência, que eu já fiz referência, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes. Os diplomas não valem mais, como valeram outrora, né? Agora, o que vale é a competência do indivíduo, né? Uma empresa privada não quer saber se o indivíduo tem um diploma, quer saber se o indivíduo tem competência para exercer a sua atividade profissional. E, cada vez mais, os estudantes vão se comportar como professores. Por quê? Porque eu aprendo mais ensinando do que, de fato, escutando o professor falar. Então, a aprendizagem baseada em pares é extremamente relevante. Temos que repensar também o ensino. Os professores têm que entender que as nossas crenças do século XX, elas nos levaram a um modelo mental industrial. Nós temos que mudar o nosso modelo mental para uma era digital. Então, as nossas crenças, as nossas teorias, as nossas práticas docentes também têm que mudar. E, nesse sentido, nós, professores, também temos que aprender o letramento digital. Quer dizer, nós temos que passar por um processo de aprendizagem para essa nova área. Temos que repensar também a aprendizagem. Repensar a aprendizagem quer dizer ter, digamos, a aprendizagem, estudantes mais engajados, é importante, né? Os estudantes estão hoje muito desmotivados, nós temos que motivá-los, temos que enganjá-los nesse novo modelo educacional, atividades de aprendizagem, sobretudo na prática fazendo, e é importante já aqui salientar que a tendência, num futuro próximo, vai ser do ensino híbrido, não vai ser mais nem presencial, nem totalmente à distância, nem totalmente presencial. A tendência, cada vez mais, é um ensino híbrido, onde eu vou ter
alguns momentos presenciais, interativos, presenciais, e vou ter modelos, digamos, interativos digitais e, sobretudo, de aprendizagem extra-classe, de aprendizagem na prática fazendo. Isso vai ser extremamente importante de ser incorporado no currículo do aluno. Nós temos modelos, frameworks já desenvolvidos nesse sentido. A União Europeia tem digamos assim, uma política pública já definida que, eventualmente, o Brasil pode utilizar como referência dos países do Sudeste Asiático, particularmente da China, de Singapura e também da Coreia, que estão bastante avançados. Mas eu já salientei, o país mais avançado é a Finlândia, a Austrália e o Canadá, que já têm uma política pública de educação digital devidamente estruturada. Mas é importante salientar que a educação digital ela pode e deve ser avaliada e medida no que diz respeito aos estudantes e, sobretudo, no que diz respeito aos professores. E aí, a grande barreira, a grande negação, os professores negacionistas que não querem ser avaliados, mas eles serão avaliados nesse novo contexto da era digital. O professor ele tem que entender que ele tem que ser avaliado porque ele tem que aprender com essas novas tecnologias digitais, ele tem que aprender a utilizar isso no seu processo de ensino. Se ele não entender isso, ele realmente ficou ancorado no século XX e não conseguiu ultrapassar as barreiras, como eu salientei no início. Mas nós temos que repensar também os suportes, o currículo, como eu já falei, baseado por competência, os recursos, que serão cada vez mais digitais, baseados em tecnologias digitais, e o próprio ambiente, como vocês estão olhando aí, ele vai ser uma outra arquitetura. O ambiente da aprendizagem vai mudar de forma, de fato, radical. Uma outra questão são os métodos de aprendizagem digital. Os métodos de aprendizagem que são usados na educação digital. Primeiro, aprendizagem centrada no estudante. Evidentemente, nós vamos continuar tendo livros impressos, livros digitais, cada vez mais vídeos, digamos assim, pequenos vídeos, tipo, já existe no TED, já existe no YouTube, mas sem sobre os podcasts, como se diz, os áudios serão importantes, os sites, as redes sociais, as discussões, mas a aprendizagem fundamentalmente centrada no estudante. A aprendizagem baseada por problemas, por resolução de problemas. O PBL, né? Aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em desafios, aprendizagem baseada em pares. Tudo isso é extremamente relevante como método de aprendizagem digital. A coprodução, né? Nós estamos indo para a coprodução, para a era da coprodução. E a coprodução envolve convivência, colaboração, compartilhamento. Né? Um dos pontos fundamentais, eu diria essenciais da gestão do conhecimento, é o compartilhamento de conhecimento. Na aprendizagem digital, isso é fundamental. E, finalmente, na cocriação, porque para eu inovar, eu tenho que criar conhecimento novo, eu tenho que cocriar. A coprodução envolve essa cocriação. Cada vez mais, como eu salientei, a aprendizagem vai ser híbrida. Ela vai ser baseada em física, síncrona, aulas presenciais, mas ela vai ser online síncrona, aprendizagens virtuais, como nós estamos fazendo nessa palestra hoje, que é síncrona, mas também online assíncrona, videoaulas que nós podemos assistir no momento que nós temos possibilidade de assisti-las, enfim, de um formato totalmente remoto e totalmente online. Então, esta é uma tendência em termos pedagógicos, e é isso que as instituições de ensino também têm que entender. E, finalmente, sala de aula invertida. Sala de aula invertida é uma tendência inexorável. Os estudantes hoje têm possibilidade de ter todos os conteúdos antes da aula, pré-aula. A aula tem que ser para discussão, tem que ser para resolver problemas. Atividades tem que ser centrada na sala de aula, tem que ser centrada no estudante, não mais centrada no professor. E, evidentemente, a sala de aula invertida, ela subentende uma avaliação. Né? Avaliação, como eu já salientei, do estudante e do próprio professor. É claro que, para eu fazer o ensino no formato de sala de aula invertida, eu, professor, tenho que preparar a aula.
E tem muitos colegas que não preparam a aula, e aí é complicado, porque aí vai ficar evidente que o professor não preparou bem a sua aula. Esse é o fato. Esta é a realidade, que contra fatos não há argumentos. Os colegas têm que entender que não dá mais para eu dar uma aula despreparada, um enroleixo tabajara. Não dá mais na educação digital, na aprendizagem digital, no ensino digital, do enroleixo tabajara de sala de aula. E isso acabou, ficou ancorado no século XX. Tá? Uma outra coisa importante são as ferramentas de apoio para a aprendizagem digital. As ferramentas de apoio vai desde processo de design, utilizando design thinking, o duplo diamante, a construção de times, de equipes, como tem já nas organizações, na sociedade, na escola, nas instituições de ensino, eu já tenho que trabalhar com essa perspectiva. Consolidação de equipes, diversos tipos de desafios marshmallow, pontes de papel, tem várias coisas que eu posso desafiar as pessoas para consolidar o espírito de equipe, de trabalho em equipe. Como a gestão do conhecimento já diz, né, eu, de fato, gero mais conhecimento quando eu trabalho em time, quando eu trabalho em equipe, quando eu trabalho de forma, digamos assim, mais coletiva. Outra coisa importante, ideação. Utilizar a nossa capacidade de pensamento para gerar ideias, utilizando várias técnicas, várias ferramentas, né, como brainstorm, storyboard, mind mapa, superhero, Word Café, Café do Conhecimento. Tem várias técnicas, várias ferramentas que eu posso utilizar para criar ideias, para desenvolver essa cultura, porque as pessoas têm uma dificuldade de pensar. Pensamento é uma capacidade que o ser humano tem, mas a maioria das pessoas se utiliza de uma coisa bonita que, no fundo, é feio. Bonito porque a gente chama isso de economia cognitiva. É feio porque, na verdade, é preguiça mental. Então, nós temos que usar aquilo que nos diferencia dos outros animais e mesmo das máquinas dotadas de inteligência artificial. A nossa intuição, a capacidade de gerar ideia, de pensar. E aí, nós temos que entender os usuários, né? Entrevistas individuais, lentes comportamentais, utilizar o princípio de persona e várias ferramentas que eu posso utilizar em sala de aula para entender o usuário. Entender também a situação, utilizando, digamos, o 5W, 1H, né? O Y, sempre eu posso utilizar, análise SWOT, mapa de jornada do cliente, carrossel, mapa de stakeholders, para entender a situação. É importante que o futuro profissional tenha uma visão sistêmica de como entender uma situação para, evidentemente, ele poder atuar nessa situação. Fazer previsão de futuro, monitoramento de tendência, mapeamento de futuro, utilizando backcasting, forecasting, tudo isso o estudante tem que aprender na escola, porque na vida profissional vai ser exigido esse tipo de competência dele. Aprender a planejar, fazer mockups, utilizar o Canvas. O Canvas é extremamente importante, né, para fazer o modelo de negócio. Para qualquer tipo de atividade, eu posso utilizar o Canvas. Então, no duplo diamante, eu já utilizo, de certa forma, um Canvas. E, evidentemente, isso é importante para que a gente possa enfrentar a vida profissional quando eu saio de uma instituição de ensino superior, por exemplo. E, finalmente, gestão de projetos. Tudo vai ser projetos. Para isso, eu tenho que... A própria, digamos, a educação vai ser baseada em projetos. Então, nesse sentido, eu tenho que aprender a ferramenta do Kanban, do gráfico de Gantt, todas essas ferramentas que podem me auxiliar no apoio à aprendizagem digital. E, finalmente, as tecnologias de apoio à aprendizagem digital. Eu tenho dois grupos de tecnologias: as tecnologias de apoio ao trabalho e projetos em grupos e as tecnologias de learning, blended learning. Então, as tecnologias de apoio ao trabalho em grupos são entender as tecnologias de armazenamento nas nuvens. Eu não posso ter dúvida, né? Tem muita gente que diz o seguinte: como? Que diabo? Né? Como é que a computação está nas nuvens? Ela vai evoluir dessa uma computação nas nuvens para a computação ambiental. A computação ambiental, com a tecnologia 5G, cada vez mais vai ser ambiental.
mas eu tenho que entender esse conceito, entender as ferramentas de colaborativas de documentos, né? Que, de fato, a gestão do conhecimento já trabalha também. A documentação de projetos colaborativos, tipo Wiki, né? Projetos que são compartilhados, de coleta, compartilhamento e organização de informações colaborativas, que a gestão do conhecimento já utiliza de forma, eu diria, assim, há mais de uma década. Ferramentas de gestão de projetos e, finalmente, ferramentas de design colaborativo. Tá? Tudo isso, se vocês observarem nessa figura, com o objetivo de dar digamos, uma formação mais personalizada para cada estudante. E, por outro lado, se eu olho para o lado das tecnologias Learning e Blended Learning, tecnologia de comunicação direta, webcast, stream de vídeo, aplicativo de videoconferência, como nós estamos fazendo agora, na verdade, uma webconferência, os webinários, né, que são também uma tendência em todos os setores, e particularmente vai ser também no setor educacional, a criação de material de e-learning, criação de vídeos educativos, criação de conteúdos educacionais interativos, os LMS, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, a aprendizagem adaptativa, aprendizagem de máquina, experiência do usuário. Cada vez mais nós vamos utilizar também o gamification, né, na educação, que é extremamente importante para justamente aplicar a aprendizagem baseada em desafios, mas sempre numa perspectiva de uma formação, de uma aprendizagem, podemos dizer assim, personalizada. Só para fechar, eu quero mostrar para vocês esse gráfico. Esse gráfico mostra, digamos assim, de uma aprendizagem centrada no professor para uma aprendizagem centrada no estudante, de uma, digamos assim, aprendizagem com baixa tecnologia até uma aprendizagem mais baseada em tecnologia, né, de alta tecnologia. Então, vocês vão observar o seguinte, olha, nós começamos lá atrás, né, no século XIX, onde a gente utilizava aulas magnas, aulas expositivas dialogadas, utilizando, digamos, quadro negro e giz, aula apoiada por livro-texto, e evoluindo tecnologicamente, chegamos até na videoaula, que, de fato, ainda é centrada no professor e, de fato, também, digamos assim, muito pouco, digamos assim, tem pouca tecnologia, né? Mas se nós evoluímos tecnologicamente, fomos para aprendizagem apoiada por computador, utilizando e-mail, utilizando recursos audiovisuais, aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem, como as educações de ensino à distância utilizam, a computação nas nuvens, o Wi-Fi em sala de aula, hoje praticamente as instituições mais contemporâneas utilizam, também a realidade virtual e aumentada, que também já está sendo utilizada, né? Sala de aula invertida, mas tudo isso ainda centrado no professor. A tendência agora é mais centrada no aluno, de baixa tecnologia, utilizando estudo de caso, aulas de laboratório, aulas de pesquisa em biblioteca, aulas práticas em laboratório, evidentemente, aprendizagem baseada em desafios, né? Aprendizagem baseada por pares, estudante, digamos assim, já focando com o estudante. Então, é pouca tecnologia, mas já centrada no estudante. Uma aprendizagem sinestésica, uma aprendizagem experimental, tudo isso ainda centrado no estudante. Se eu vou evoluindo já numa visão mais de utilizando tecnologias digitais, aí já utilizo ensino híbrido, aprendizagem baseada em resolução de problemas, a cultura hands-on, né, aprendendo na prática, os aplicativos educacionais, como eu já fiz referência, gamification, aprendizagem com simulação e, sobretudo, vocês observem, aprendizagem personalizada. Então, vamos pegar na diagonal os dois extremos. Século XIX, aula magna. Tinha um mestre que dava uma palestra, dava uma aula magna. Agora, é aprendizagem centrada no estudante, personalizada. Esta é a tendência nesse, eu diria assim, mapa que eu construí para justamente mostrar para vocês. E, finalmente, quais são as principais tendências pedagógicas e tecnológicas na educação nessa terceira década do século XXI, em termos pedagógicos?
A curto prazo, nós vamos redesenhar os ambientes da aprendizagem. A aprendizagem vai ser cada vez mais híbrida, parte presencial e parte à distância. A médio prazo, de 3 a 4 anos, nós vamos incorporar a cultura da inovação contínua, vamos implementar uma avaliação e medição da aprendizagem, né, dos estudantes, mas também dos professores. E, a longo prazo, nós temos que repensar nossas instituições de ensino superior, senão elas vão desaparecer. Objetivamente falando, é o seguinte: ou a universidade pensa numa transformação digital objetiva, como algumas instituições já estão fazendo, né, ou ela vai ficar uma instituição de vanguarda da sociedade, ela vai se transformar em retaguarda da sociedade, como, de certa forma, já está ocorrendo em muitos casos. Quando um colega diz que não pode retomar as atividades de ensino por causa do Covid-19, ele está ficando na retaguarda. Ele tem que entender, se ele tiver um distanciamento social, se os estudantes lavarem as mãos, e se os estudantes lavarem as mãos e se os estudantes usarem máscara, nós podemos sim retomar as atividades de ensino num formato presencial também. Mas eu quero dizer que isso tem que ser feito de forma planejada. Agora, se eu nego, se eu, digamos, vou fazer parte dos negacionistas, eu não estou entendendo o avanço da ciência. E aí é um problema. Eu, como professor, eu tenho que ser vanguarda, eu não posso ser retaguarda. Para isso, nós temos que ir, no longo prazo, também para os graus digamos assim, modularizados e desagregados de cursos, chamados nano-degree, que vão ser mais relevantes do que os cursos tradicionais. Claro que eu coloquei isso em 3 níveis de desafio. De curto prazo são desafios mais simples, de médio prazo já são desafios mais complicados e, seguramente, de longo prazo são mais complexos. Isso vale também para as tendências tecnológicas. A curto prazo, aprendizagem móvel, utilizando digamos assim, os smartphones, que serão cada vez mais interativos, sobretudo com a tecnologia 5G, então, eles vão ter muito mais capacidade de memória e muito mais capacidade de interação. Vou ter a possibilidade de utilizar tecnologias de análise, as chamadas análises preditivas de aprendizagem. Isso já a curto prazo, em termos tecnológicos, serão implementados. A médio prazo, eu vou utilizar cada vez mais realidade mista, realidade aumentada e realidade virtual e aumentada. Isso é extremamente importante, porque eu posso fazer laboratórios virtuais, posso ter a possibilidade de simulação, e isso vai ser imperativo nessa era digital. E vou utilizar, a médio prazo, já a inteligência artificial na educação. E, a longo prazo, com desafios mais complexos, utilizar a tecnologia blockchain, que vai me permitir justamente transação, essa transação entre colegas, essa transação entre professor e estudante, extremamente importante, e utilizando os assistentes virtuais inteligentes, que serão incorporados também tecnologicamente à educação. Só para fecharmos, as profissões do futuro, elas passam de uma profissão disciplinar para uma produção interdisciplinar, multidisciplinar e, num futuro próximo, transdisciplinar. Hoje, o foco da educação é estoque de conhecimento, um indivíduo educado. Nós estamos, num futuro, trabalhando com fluxo de conhecimento, agilidade de aprendizagem para a vida. Essa é uma tendência, digamos assim, que é inexorável. E aí as 10 competências que são necessárias para até 2030, porque também não dá para a gente fazer uma previsão, digamos assim, utilizando backcast, mas foresight, até 2030, o que a literatura tem dito, um conhecimento de interdisciplinar, multidisciplinar e cada vez mais transdisciplinar. Os estudantes têm que ter competência de pensamento complexo, entender o que é a complexidade, numa base teórica da teoria da complexidade, pensamento sistêmico, visualizar o todo, ter essa capacidade
de entender a realidade complexa que nós estamos vivendo, mas de forma sistêmica. Pensamento crítico é fundamental. A análise é a base do pensamento crítico e, em contrapartida, a síntese é a base do pensamento criativo, porque eu tenho que ter pensamento crítico e pensamento criativo, e, sobretudo, inovador. Pensamento computacional e letramento digital. Letramento digital, assim como a informática, o letramento digital passa a ser imperativo, né? Flexibilidade cognitiva e resiliência, isso também é uma competência extremamente importante do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista organizacional. Capacidade de juízo de valor, de julgamento de valor e, sobretudo, tomada de decisão, é uma competência importante. Inteligência emocional e social, ou socioemocional, baseado nas neurociências, isso é extremamente relevante, importante para o profissional do século XXI. E, fechando, atenção plena, mindfulness, porque como a realidade vai ser mais complexa, ela vai ser mais, em alguns casos até caótica, eu tenho que ter uma atenção plena para não desvirtuar a minha atenção. Isso é uma competência a ser adquirida, né, pelos futuros profissionais. E as 10 profissões do futuro, para fecharmos, então, o primeiro profissional do século XXI vai ser o engenheiro biomédico. Vai ter uma fusão entre a engenharia e a medicina, ou a área da saúde, se vocês quiserem. Isso a pandemia do Covid-19 está nos mostrando como é importante, né, eu ter uma competência da área médica, da área de saúde, mas ter também uma competência tecnológica. Então, um dos profissionais mais demandados nessa terceira década do século XXI é a engenharia biomédica. Segundo, cientista de dados, detetive de dados, o cara que faz investigação, análise de dados, de grande massa de dados. O pessoal utiliza o termo que não é correto, cientista de dados, né? Mas o correto mesmo é o indivíduo que faz pesquisa com dados. Planejador de cidades humanas, inteligentes e sustentáveis. As pessoas moram na cidade, as pessoas não moram nem no estado, nem no país, moram na cidade. E as cidades têm que ser, as cidades digitais, as cidades inteligentes, elas devem ser planejadas para as pessoas e elas têm que estar focadas nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Ela tem que ter sustentabilidade, que hoje, de fato, a maioria não são. Um outro profissional muito demandado são os projetistas de realidade virtual, de realidade mista, de realidade aumentada. Esse profissional ainda não existe no mercado, mas ele vai ser muito demandado nos próximos anos. O arquiteto de blockchain também, arquiteto e curador de sistema de sensores, porque tudo vai ser monitorado por sensores. Até o final desse ano, nós vamos ter cerca de 80 bilhões de sensores instalados, mas até 2030 nós vamos ter 800 bilhões de sensores. E, portanto, nós vamos ter que ter profissionais para utilizar sensores para tudo, né? Um outro profissional extremamente importante, que tem tudo a ver com gestão do conhecimento, é um engenheiro do conhecimento, não só quântico, mas também cognitivo. O quântico é hardware e o cognitivo é software. Esse engenheiro do conhecimento é um profissional que será muito demandado. O neurocientistas e neuromanager também vai ser um profissional muito importante. As neurociências estão sendo muito desenvolvidas, seguramente vai ser as neurociências serão aquelas mais desenvolvidas nessa terceira década do século XXI e vai necessitar de profissionais para trabalhar nessas áreas. O programador e monitor de robô, porque a robótica colaborativa ela vai ser ampliada de forma significativa e nós vamos precisar de profissionais para programar e monitorar robôs. E, finalmente, para fechar, os profissionais de cibersegurança, o chamado hacker ético, aquele que vai defender a sociedade contra os crackers, aqueles que propagam as fake news, porque seguramente esta é uma realidade também que nós vamos viver no século XXI, nessa terceira década do século XXI. Basicamente era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Agradeço pela atenção e muito obrigado. E estou à disposição, então, professor Fernando, para qualquer tipo de questionamento, por favor. Muito bem, professor. Parabéns pela apresentação.
Não sei se restou perguntas, porque... Nossa, que apresentação ótima, né? Maravilhoso. O pessoal está de boca aberta aqui, foi sensacional. Professor, em relação a essas ideias e conceitos, né, da educação digital, como que o senhor vê a educação corporativa das organizações, né? Elas estão mais avançadas nesse sentido? Esses conceitos de aprendizagem ubíqua, conectivismo ou conexionismo, elas já estão incorporadas nas estratégias de educação corporativa? Boa pergunta, Fernando. Aliás, uma excelente pergunta, porque, de fato, digamos assim, no século XX, até, eu diria, próximo do final do século XX, as instituições educacionais, sobretudo as universidades, no mundo todo, não só no Brasil, estavam na vanguarda, estavam mais avançadas. Mas, como a tecnologia avançou muito, essas empresas de tecnologia, tu imaginas, por exemplo, que nós temos a Singularity University, temos o próprio Google já entrando na área educacional. Essas instituições começaram a perceber que, de fato, as universidades ficaram ancoradas no modelo de negócio do século XX, no modelo industrial. E elas não avançaram. Então, do ponto de vista corporativo, tem muitas iniciativas, por incrível que pareça, mais avançadas do que nas universidades. As universidades corporativas começaram a perceber que as universidades tradicionais não davam mais, digamos assim, não atendiam mais às suas necessidades. E elas começaram, elas próprias, a estruturarem as suas universidades corporativas, que, na verdade, é uma metáfora, mas é uma forma de ensinar os seus colaboradores para o tipo de necessidade que elas tinham. Eu quero dizer que, de fato, infelizmente, isso ainda é muito próprio das grandes corporações. As médias e, sobretudo, as pequenas empresas não têm essa capacidade. E, portanto, é importante, né, que as instituições de ensino superior, públicas e privadas, elas se antenem para essa nova realidade, essa nova necessidade, e comecem, de fato, a trabalhar nessa perspectiva. Já existe, é importante salientar, algumas iniciativas, mas elas são, digamos assim, iniciativas pouco significativas. Elas são exceções, não a regra. Nós esperamos que, num futuro próximo, professor Fernando, as instituições de ensino superior entendam que essa vai ser a regra da sociedade digital. E, portanto, elas têm que voltar a serem vanguarda nessa área. E aí, não é uma crítica, é uma observação, onde é nas instituições de ensino superior que existem as maiores barreiras, nas áreas de educação. É na área de educação onde está a trincheira do atraso, a trincheira, digamos, do negacionismo, quando deveriam ser lá a vanguarda para a evolução, para esse novo tipo de sociedade. Mas eu proponho, digamos assim, para quem tem dúvida a respeito, que olhe o que está acontecendo na Finlândia, o que está acontecendo na Austrália, o que está acontecendo no Canadá e nos países da União Europeia de uma forma geral. A União Europeia tem uma política pública de educação digital muito bem formalizada, já a partir de 2015, portanto, eles têm 5 anos de avanço em relação à realidade brasileira. Infelizmente, o Brasil, nos últimos anos, ficou sem Ministério da Educação. Nós estamos sem uma visão estratégica educacional do ponto de vista nacional. Os estados e os municípios estão literalmente perdidos em termos educacionais, porque nós não temos uma política pública. Não é? Nós, inclusive, este ano, já para o orçamento do ano que vem, estamos reduzindo 1 bilhão e 500 milhões de reais para a educação. É incrível que o Ministério da Defesa, em 2021, vai ter mais recursos do que a educação. Nós não entendemos absolutamente nada. Ao invés de nós nos prepararmos para a verdadeira guerra que nós vamos ter no século XXI, nós estamos nos preparando para a guerra do atraso, para a guerra do passado. E, evidentemente, aí não dá. Efetivamente, nós temos que fazer eu diria assim, entender esse novo desafio da sociedade digital e, rapidamente,
nos preparar para essa guerra do século XXI, que é a guerra da competitividade baseado nas tecnologias digitais. Infelizmente, digamos, o público não entendeu, o privado, as corporações privadas de maior dimensão entenderam e estão implementando com toda a dificuldade, é verdade, mas as pequenas empresas vão ter muita dificuldade, professor Fernando. Entendi. Professor, tem uma pergunta aqui da Aparecida Laino, né? Cida Laino, nossa colega. Cida, você não quer fazer ao vivo a pergunta? Porque depois da palestra do professor Neri aqui, eu ficar lendo pergunta. Ou não, se não quiser, não tem problema. Opa, ela... Bom dia, professor, tudo bom? Excelente, primeiramente, parabéns pela sua exposição, foi realmente excelente, extremamente inspiradora suas palavras para todos nós que trabalhamos com educação, né? Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, também fui docente da Universidade Petrobras. Eu gostaria de que o senhor explorasse um pouco um comentário que o senhor fez sobre a atual desmotivação, né? Por que os estudantes estão tão desmotivados e as novas metodologias de ensino-aprendizagem dentro desse contexto da motivação. O senhor fez algum comentário, se o senhor poderia explorar mais esse ponto. Obrigada. Excelente pergunta, Cida. São duas coisas, Cida. A primeira, sem sombra de dúvida, aquela que é mais facilmente perceptível, é porque nós temos, de fato, duas gerações que são, eu diria, não antagônicas, mas são diferentes. Os estudantes que estão chegando hoje nas universidades, eles são nativos digitais. Eu diria a totalidade, para não dizer a maioria, praticamente a totalidade, né? De fato, os professores que estão hoje nas universidades, nós temos, sim, alguns convertidos digitais, mas a maioria são refratários digitais. Eu vou colocar o antagonismo entre os refratários e os nativos digitais. Evidentemente, o professor está dando aula, o estudante está com seu smartphone. Aí o professor fala alguma coisa, ele vai rapidamente aqui no Google e ele vê que aquilo que o professor está dizendo não é totalmente correto. Tem alguma coisa ali que não está bem correta, mas o professor não está vendo o que o aluno está dizendo. E o aluno diz, o que é que eu venho aqui numa sala de aula? Para escutar um cara que está dizendo uma coisa que o Google está me dizendo que não é correto, que tem coisas mais do que isso, que, de fato, o que ele diz, digamos assim, é relativamente correto, para não dizer que é totalmente incorreto. Então, esse é o primeiro problema. Eu diria, dicotomia entre os nativos digitais e os refratários digitais. E aí tem uma segunda questão. A segunda questão é o seguinte, é que, de fato, o modelo educacional que nós temos, ele ficou ancorado numa era industrial que essa juventude atual não quer mais. A maioria dos jovens, eles querem coisa diferente. Na minha geração, todos nós tínhamos uma expectativa de fazer um curso superior para nos formar e trabalhar normalmente, empresa pública, no serviço público federal, de preferência. Se não desse no serviço público federal, poderia ser estadual, mas, objetivamente, a gente queria um emprego. Os jovens de hoje não querem mais emprego. Eles querem, na verdade, ser o protagonista da sua própria carreira profissional. Eles até aceitam ganhar menos, mas fazer aquilo que eles gostam. Nós não, na minha geração, até não tínhamos prioridade por aquilo que a gente gostava. A gente gostaria de ter um emprego para ganhar um bom salário, para ter uma boa vida, para deixar, inclusive, digamos assim, melhores condições de vida para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Os jovens atuais não pensam dessa maneira, e é isso que nós, professores, temos que entender. E não há nada de errado nisso. E, por outro lado, também, se eu queria ter bens materiais
E se os jovens de hoje não querem mais ter bens materiais, a própria sociedade está mudando. Por exemplo, eu quero ter um carro zero, um carro digamos assim, mais potente, mais caro, se possível, um produto. Mas a sociedade está mudando. O carro ele vai mudar para serviço de mobilidade. Eu não vou comprar mais o carro, produto, eu vou comprar o serviço mobilidade, porque tudo vai ser serviço. Só que nós, professores, temos que entender isso, e nós, de fato, não entendemos isso. E queremos formar os nossos estudantes no modelo da era industrial, que já está desaparecendo. Os empregos vão desaparecer. Então, ao invés de formar futuros empregados, nós estamos formando futuros desempregados. Se nós não tivermos consciência disso, é um problema muito grave. E esse é o problema que eu diria que nós temos que fazer uma transição nas instituições educacionais. Entendermos esse novo contexto, essa nova realidade, não vai ser fácil, não é uma coisa elementar do dia para a noite, mas nós temos que ter uma transição. Por isso que eu escalonei em termos de anos, de curto prazo, médio prazo e de longo prazo. E o longo prazo ali, vocês viram que eu estou colocando no máximo em 10 anos, mas objetivamente falando, já é difícil prever 10 anos. E essa previsão, ela é muito... Olha, nós tivemos, digamos assim, primeiro, e isso é fácil para a gente entender, e olhando do ponto de vista matemático, uma realidade que era, digamos assim, totalmente previsível, conhecia todas as variáveis e poderia já prever um contexto futuro, porque eu conhecia as variáveis. E, nesse sentido, com a matemática plana, a matemática euclidiana, eu poderia prever o que ia acontecer. Pós-Segunda Guerra Mundial, quando se desenvolve a estatística como ferramenta matemática, baseada na teoria das probabilidades, a coisa já começou a mudar. O número de variáveis cresceu de forma significativa e eu não tinha conhecimento de todas as variáveis. Eu tinha até conhecimento da maioria delas, mas alguma delas eu não conhecia. E, portanto, a previsão passou a ser de uma certeza absoluta para uma certeza relativa. Só que, ao final do século XX, início do século XXI, o número de variáveis cresceu tanto que eu conheço somente alguma das variáveis. Nem a estatística, como ferramenta matemática, não é mais, digamos, possível. Eu saio de uma, digamos assim, de um contexto que era probabilístico para um contexto estocástico. Eu tenho que utilizar novas ferramentas matemáticas. E aí eu digo para vocês o seguinte, qual é o curso, eu penso, na minha área, que é mais fácil eu tratar, de engenharia, que no curso de graduação tem lógica de fluxo, algoritmos genéticos, que tenha redes neurais. Eu estou utilizando as matemáticas ainda baseada ou matemática plana, euclidiana, ou matemática estatística. Matemática probabilística não resolve problemas estocásticos. E, neste caso, os estudantes eles entendem essa realidade. Eles são confrontados com essa realidade. Eles querem outra realidade. E, portanto, eles têm que... Nós, professores, antes dos estudantes, temos que entender isso e olharmos o mundo para o futuro e não para o passado. Nós estamos ancorados no século XX e não conseguimos entrar no século XXI. Eu diria que, infelizmente de um lado, mas felizmente de outro, a pandemia do Covid-19 está separando a humanidade da era industrial para uma era digital. Objetivamente é isso. Quer dizer, o século XXI, de fato, está começando em 2020. Agora nós vamos entender, nós pessoas, indivíduos, mas também as organizações, que o mundo vai ser diferente pós-Covid-19, em termos organizacionais, em termos tecnológicos. Digamos, o novo normal não quer dizer que o comportamento das pessoas vão mudar e muito, né? A gente está vendo que não, mas as organizações, sim, elas estão entendendo que existe uma nova realidade, um novo contexto. E isso nós temos que entender, nós, professores, as instituições de ensino, e incorporar. Então, Cida, objetivamente é isso. Primeiro, há uma dicotomia
entre uma geração que é digital e uma geração que é refratária digital. E, segundo, de fato, o contexto está mudando e nós estamos ensinando o passado e não o futuro. Porque se eu quero, uma das coisas importantes que eu tenho que passar para os meus estudantes é esperança. Se eu não passo esperança, os estudantes vão se desinteressar das minhas aulas e eles vão fugir, e a evasão nas instituições de ensino superior chega a 50% por causa disso, porque os estudantes chegam lá e eles veem que aquilo que está sendo ensinado nas instituições de ensino superior, nas universidades, não é aquilo que eles querem. E aí, já respondendo uma questão antes dela vir, mas, professor, como é que nós vamos fazer? Bom, esqueçam digamos assim, o corredor polonês, o curral do ensino tradicional. Na verdade, o estudante tem que entrar na universidade e, no primeiro ano, ele tem que fazer um projeto de vida acadêmica. Esse projeto tem que lhe permitir olhar tudo que a instituição tem. Então, ele vai fazer curso na área de filosofia, na área de sociologia, na área de tecnologia, na área de administração. Ele vai criar, digamos, a sua formação totalmente transdisciplinar. A era da disciplina acabou, literalmente acabou. Não dá mais para um estudante de engenharia ficar estudando cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cálculo 5, física 1, física 2. Isso acabou. Isso é disciplina, isso é conteúdo. Isso não vale mais para a era digital. Eu tenho que saber qual é a competência que o indivíduo deve ter. Ao invés de ele ter uma disciplina de física 1, de cálculo 1, de computação, por que ele não faz uma disciplina de modelagem do mundo físico? Olha só, o que é a modelagem do mundo físico? Ele tem que entender, primeiro, bases matemáticas, bases de física e bases computacionais, para ele modelar o mundo físico tal como ele está. Mas isso é competência, isso não é conteúdo. Entendeu? É isso. Legal. Pessoal, não deixem de responder a pesquisa Panorama da GC no Brasil, tá? Para a gente ter um retrato aí de como está a GC no Brasil. Está começando a GC na sua organização? Não tem problema. Ao responder as perguntas, vai ajudar vocês a refletir sobre as iniciativas de vocês. Não tem GC formalizada na organização? Também não tem problema, né? Ao responder as perguntas, vocês vão ver que a GC já está acontecendo na sua organização. Professor, tem mais uma perguntinha? Dá tempo? Claro, sem problema. Então eu vou chamar aqui o Fábio Batista. Acredito que ele foi seu aluno. Fábio, está aí ainda? Você, professor. Opa! Professor Neuri, um prazer revê-lo. Parabéns pela palestra, como sempre, brilhante. E a minha pergunta é bem objetiva e é voltada para esse estudante do século XXI, que, como o senhor mesmo apontou, ele sai do banco de trás e passa a assumir o banco do motorista, ele passa a ser protagonista. Então, o que eu percebo assim, no relacionamento com os meus alunos é que é um desafio você ajudar esse aluno a ocupar esse papel, né, de protagonista. E aí eu vou trazer uma provocação, porque assim, eu queria que o senhor refletisse um pouco, comentasse um pouco sobre que obstáculos, que barreiras o senhor vê nesse estudante do século XXI para que ele assuma esse protagonismo. E eu vou dar um exemplo específico. Hoje começa a haver na sociedade uma discussão muito grande em relação às redes sociais, né? Até que ponto nós estamos usando as redes sociais ou até que ponto as redes sociais estão nos usando? Pensando nesse estudante do século XXI, até que ponto o estudante do século XXI, ao usar as redes sociais, ele está se beneficiando da tecnologia, da possibilidade de interação, ou até que ponto essas redes sociais, por meio dos seus algoritmos, estão manipulando esse estudante do século XXI? Isso é um problema? Não é um problema? Isso afeta a capacidade desse estudante do século XXI de ocupar esse papel de protagonista ou não? Como é que o senhor vê essa questão, não só da rede social, mas outros obstáculos que podem... nós sabemos que isso vai depender muito da sociedade, né? A sociedade brasileira
O senhor citou aí sociedade canadense, finlandesa, europeia, né? Varia de sociedade para sociedade, mas como é que o senhor vê essa questão? Que obstáculos podem atrapalhar esse estudante do século XXI de fato, ocupar esse papel de protagonista, que, como nós vimos, é fundamental, né? Obrigado. Na verdade, são duas questões, Fábio. Primeiro, cumprimentar o Fábio. O Fábio fez um pós-doutorado aqui no programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento, quando ele estava no IPEA, né? E hoje é um grande amigo. Então, Fábio, primeiro, satisfação em revê-lo, ainda que virtualmente. Esperamos que em breve a gente possa tomar um vinho juntos aí. Mas, objetivamente, em relação às tuas duas questões, Fábio, primeiro, de fato, nós temos essa problemática, mais que um problema, é uma problemática, né, que envolve toda a sociedade brasileira, mas eu diria o seguinte, que toda vez que a gente tem desafio, a gente também tem oportunidade, como eu coloquei lá no mapeamento de conhecimento, utilizando o Common Cards lá do Schreiber, objetivamente falando, é o seguinte, de fato, nós temos um desafio, inclusive um desafio de mudança de cultura, né? De uma cultura industrial para uma cultura digital. Isso não é uma coisa simples, não vai ser possível, digamos assim, do dia para a noite, 1 ano, em 2 anos, 3 anos. É um processo. Esse processo tem uma transição. O problema, sem uma política pública, sem princípios devidamente formalizados, porque, como eu coloquei lá, desafios simples, complicados, complexos e até caóticos, né? Os simples a gente resolve com procedimentos, os complicados a gente resolve com processos. Os complexos, nós já temos que ter princípios, temos que ter, de fato, políticas organizacionais e políticas, evidentemente, públicas, que ainda, infelizmente, nós não temos, Fábio. E se a situação é caótica, aí só podemos resolver com conceitos. Eu tenho que ter conceitos para entender, digamos assim, o caos que nós estamos vivendo, por exemplo, durante esse período da pandemia, que, na verdade, foi um caos mundial, não foi somente no Brasil, né? Mas aí, em relação às tuas duas questões, sem sombra de dúvida, a grande oportunidade que o Brasil tem é de utilizar essa transição, porque com a inclusão digital nós podemos ter uma enorme inclusão social. Nós temos que acreditar nisso, nós temos que ter esperança nisso. E, nesse sentido, uma coisa fundamental é, de fato, as instituições de ensino superior, em particular, mas todas as instituições, desde a pré-escola, passando pelo ensino fundamental médio até o superior, entender que nós temos que dar mais protagonismo para o estudante, como tu bem colocaste. Isso, o Vygotsky, dentro da visão do, digamos assim, do interacionismo, do construtivismo socio-interacionista, já previa que quem constrói o conhecimento é o próprio indivíduo. Por isso, se trata de uma pedagogia, digamos assim, construtivista, né? Mas só aí, isso não basta. Eu tenho que entender que a construção de conhecimento não tem que ser baseada em conteúdo, tem que ser baseada em competência. E, por isso, é que o protagonismo do novo estudante do século XXI, eu tenho que entender onde ele vive, onde ele mora, o que é que ele faz, né? Trabalhar, digamos assim, com as suas motivações pessoais, né? Evidentemente, procurando incluir este estudante nessa nova sociedade digital. Nesse sentido, eu tenho que acreditar, dar crédito para todas as atividades que esse novo estudante faz fora da sala de aula. Eu não posso dar crédito somente para aquilo que ele está no banco da escola. Eu tenho que ver se um indivíduo, por exemplo, se ele é digamos assim, um jovem que joga futebol, a atividade esportiva dele tem que ser avaliada e devidamente acreditada. O mesmo vale se ele for um artista, se ele desenvolve alguma atividade de interesse social, se ele desenvolve atividade benevolente, se ele faz alguma atividade. Esta classe, isso pode ser como uma atividade complementar e deve ser acreditado. A segunda coisa, extremamente relevante,
que, de fato, nós não damos o devido valor quando se fala de menor aprendiz, quando se fala de estágio. Isso tem que ser mais valorizado, porque, na prática, eu aprendo mais do que na teoria. Então, é importante que nós tenhamos, digamos assim, em termos institucionais, um grande programa de estágios, de atividades extraclasses que forme as pessoas para a sua futura profissão. Evidentemente, mesmo que ele não vá trabalhar, mas, por exemplo, se o estudante trabalha num supermercado, esta atividade profissional que ele já trabalha num supermercado tem que ser avaliada e acreditada. Hoje não são. Então, esse é um primeiro passo que a instituição tem que começar a perceber. E aí eu começo a dar protagonismo para o estudante, esse novo estudante, porque ele sabe o seguinte: olha, aquilo que ele está fazendo fora da instituição de ensino superior vai ser devidamente reconhecido, vai ser conhecida e reconhecida e vai ser acreditado. Então, ele passa a ter um protagonismo. A segunda coisa, que até mais na segunda pergunta que tu colocaste, sem sombra de dúvida, há um grande desafio, porque, digamos assim, as sociedades elas são diferentes, e, no caso do Brasil, a nossa sociedade é muito desigual. Uma das coisas mais relevantes na terceira década do século XXI, Fábio, tu colocaste muito bem, é a inclusão social. É o grande desafio que nós temos no Brasil. E essa inclusão social passa, sim, por um programa de renda mínima. Se os políticos não entenderem que nós temos que ter uma política pública de Estado, não de governo, de renda mínima, nós não vamos resolver o problema do Brasil. E esse programa de renda mínima quer dizer o seguinte, e nós temos que ter isso com muita clareza: olha, se eu com a renda mínima consigo sobreviver e não quero fazer outra coisa, não tem problema algum. E é isso que se chama princípio, porque a gente enfatizou muito, durante muito tempo, igualdade. Não é igualdade que nós temos que focar, é equidade. Se Deus me desse a possibilidade de voltar à vida, eu quero dizer para todos que estão me assistindo que eu gostaria de ser professor, eu não gostaria de ser empresário, eu não gostaria de ser uma pessoa que tivesse, digamos assim, grandes bens patrimoniais, grandes carros. Isso não me satisfaz. O que me satisfaz é ser um profissional da área de educação, de ser um professor, porque é isso que eu sinto prazer. Então, portanto, nós temos que trabalhar no foco da equidade social, da igualdade de oportunidade. Mas a pessoa escolhe aquilo que ela quer fazer. Inclusive, não fazer coisa alguma, mas para isso ela tem que ter uma renda mínima. A sociedade tem que garantir um programa de renda mínima para ele não fazer nada, inclusive. Então, eu diria que é seguramente um grande desafio. Os estudantes do século XXI efetivamente têm que ser protagonistas em termos dos seus processos de aprendizagem, mas eu tenho que incorporar nesse processo de aprendizagem tudo o que ele faz, não só dentro da sala de aula, dentro da instituição de ensino, né? Seja de ensino fundamental, médio ou superior, mas tudo aquele que ele faz fora. E, na medida que esse estudante perceber se ele está sendo, digamos, fazendo uma atividade desportiva, seja de natação, seja de futebol, seja de handebol, seja qualquer tipo de prática desportiva, ou uma prática de interesse artístico, de interesse social, se for devidamente acreditado, ele passa a ser, sim, protagonista da sua formação, que é, de fato, global, de cidadão. Ele não tem uma formação somente dentro da escola. Ele tem uma formação na escola, na sua vida familiar e na sua vida social. E tudo isso deve ser devidamente conhecido, reconhecido e acreditado pela instituição. E por isso que é importante, antes de o indivíduo ingressar, e talvez no futuro próximo, o próprio Enem, digamos assim, incorpore também o perfil cognitivo, para definir o perfil cognitivo. Isso tem que ser feito nas diversas fases
que o indivíduo vai ingressando no ensino médio, depois no ensino superior e até no ENAD, quando ele sai, para saber qual é o perfil do egresso que ele vai tendo, em termos cognitivos. Olha, esse indivíduo, ele tem uma capacidade para fazer isso, mas ele não tem capacidade para fazer aquilo. E é normal isso. Nós temos que entender que nós não podemos ser super-homens, digamos, super-humanos. Nós temos um perfil cognitivo que nos faz competente em determinadas áreas e não temos competência para outras coisas, para fazer sem problema algum. Essa é a sociedade digital do futuro que todos nós queremos, que seja uma sociedade mais humana, mais inteligente e seguramente mais sustentável. Se nós partimos do princípio que, de fato, e aí tu colocaste muito bem, Fábio, as redes sociais, tal como elas estão sendo hoje utilizadas, elas são muito mais perversas do que de apoio à humanidade, né? Isso já havia, digamos assim, alguma previsão, né, que isso viesse a acontecer, porque tem um problema. Quando eu dou voz às pessoas mais ignorantes, eu vou ter de tudo, né? Não é somente pessoas escolarizadas que estão nas redes sociais. E é importante eu entender que quando eu, digamos assim, vou para o lado do ódio, da divisão, se vocês entenderem a palavra diabo, o diabo, na verdade, é uma palavra grega, que quer dizer divisão. E que os latinos pegaram muito bem, particularmente na Itália, e, sobretudo, os fascistas. Quando eu divido a sociedade entre nós e eles, eu estou tendo uma atitude fascista, eu estou tendo uma atitude diabólica, porque eu estou procurando dividir a sociedade. Eu tenho que buscar uma integração da sociedade, buscar somar. E é importante que a gente pense diferente. Não tem problema algum pensar diferente. E pensar diferente é a forma pela qual a sociedade vai evoluir e vai progredir. Se todo mundo pensar igual, se todo mundo pensar de forma, digamos assim, idêntica, toda unanimidade é burra. E, consequentemente, eu não vou ter uma sociedade democrática, eu vou ter uma ditadura. Eu preciso ter uma sociedade democrática onde as pessoas pensem diferente, mas tenham a possibilidade, o espaço para o diálogo. E nada melhor local do que as redes sociais para nós dialogarmos, defendermos as nossas ideias. E se o outro pensa diferente, não tem problema algum, mas eu não posso promover o ódio e a divisão, porque daí eu estou tendo uma atitude fascista. Fascismo é isso, é procurar dividir a sociedade por intermédio do ódio, por intermédio daquilo que é só pegar qualquer, digamos assim, pessoa que tem conhecimento religioso, perguntar qual é o conceito de diabo, da onde vem a palavra diabo. Diabólico é divisão, é procurar dividir. Nós não queremos, com a gestão do conhecimento, muito pelo contrário, dividir, mas somar. O conhecimento cresce quando compartilhado, quando somado, e não quando é dividido. Por isso que, inclusive, eu faço alguns reparos em alguns autores que dizem partilhar conhecimento. Não, partilhar é dividir. Quando eu partilho o pão, eu divido o pão. O conhecimento eu tenho que compartilhar, eu tenho que somar, porque quando eu compartilho o conhecimento, ele cresce. E quando ele cresce, eu gero novos conhecimentos. Objetivamente é isso, Fábio. Obrigado pela tua pergunta. Excelente, obrigado. Professor Neri, em nome dos congressistas, dos associados e de toda a SBGC, gostaria de agradecer a sua atenção, colaboração, a sua gentileza em compartilhar esse seu conhecimento, a sua sabedoria conosco. Deixo aberto aí para o senhor proferir seus comentários finais aí para a gente fazer o encerramento. Muito obrigado, professor Fernando. Obrigado também à diretoria da SBGC. Acho que foi uma experiência maravilhosa, professor Fernando, esse
esse KM Brasil 2020 num formato virtual. Nós estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo essa pandemia. Se existe uma coisa boa numa coisa ruim, né, como eu falei, toda vez que a gente tem um desafio, a gente tem uma oportunidade. A oportunidade do Covid-19 foi da gente aprender novas maneiras de interagir. Os congressos acadêmicos no mundo todo estão sendo realizados nesse formato remoto, nesse formato virtual, e nós temos que, rapidamente, aquilo que a gente tinha uma previsão de 2, 3 anos numa transição, temos que fazer em alguns meses e, às vezes, até em algumas semanas. Eu espero que esse, digamos assim, KM Brasil 2020 tenha sido uma boa experiência para todos, né? Tivemos excelentes palestras ao longo deste mês de setembro e aprendemos muito. Eu acho que cada vez mais uma das coisas importantes da era digital é que a aprendizagem vai ser para a vida. Nós estamos sempre aprendendo, sempre temos novos desafios, novas oportunidades para aprender. Basicamente era isso que eu gostaria de dizer. Agradecer mais uma vez, então, a SBGC, professor Fernando, e em particular tu e a Mariana, que também foram muito gentis e muito atenciosos aí nessa interação. Obrigado pela audiência a todos e obrigado pelas questões também, que foram muito, digamos, instigantes e, de certa forma, também assim me ajudaram a aprender algumas coisas. A gente sempre está aprendendo. Quando a gente ensina, a gente aprende mais do que transmite conhecimento. Obrigado. Professor, novamente eu agradeço também aos nossos congressistas que participaram aqui da sessão. Nos vemos na próxima semana com a sessão Novas Fronteiras, Inteligência Artificial aplicada à Gestão do Conhecimento, com Beto do Vale, da Impact Consultoria, Fábio Bagnara, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da BR Foods, e Tiago Machado, cofundador da Rocket Match. Um abraço a todos, tenham um bom final de semana.